Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Em primeiro lugar, eu quero deixar um versículo para a igreja que se encontra em 1 Pedro 5,7. Lança sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Irmãos, eu vou contar aqui, muito rápido e resumindo, o que o Senhor fez na minha vida, né, durante o ano, entre o ano de 2014 a 2015. Em 2014, no mês de setembro, eu fui numa consulta normal, rotineira, porque eu tinha feito uma cirurgia do quadril. E, no caminho, eu passei mal, mas, mesmo assim, eu cheguei até consultar, mesmo com dor. Quando eu estava no consultório, lá na Penha, eu estava com meu esposo, nós estávamos de metrô, e começou as dores a aumentar. Aí eu fui levada para o hospital ali próximo, lá na Celso Garcia, de ambulância, que a dor era intensa. Quando chegou lá, ficou constatado que eu estava com uma crise de pancreatite, e já estava grave. Para quem sabe, a pancreatite é muito grave. E os médicos, Deus é tão maravilhoso, ele confunde os médicos. Os médicos não acreditavam, o médico que estava cuidando de mim comentava com os outros médicos e eles não acreditavam que eu estava no quarto. Aí o médico falou assim que muitos que passam pelo que eu passei, alguns foram a óbito e muitos foram para a UTI e foram entubados. Irmãos, eu não fui para a UTI, eu não fiquei entubada, eu não tive um dia de febre. Quando a irmã Betânia e o pastor foi me visitar, e o irmão Beneval, eu percebi que o irmão Beneval estava assim, não de frente para mim, sabe? Estava um pouco de costa, mas ali eu percebi que estava ele e Deus, né? Aí os demais conversando comigo. Depois ele se virou, fez assim, olhou para mim e fez assim, irmã, a irmã não vai operar. Que o médico falou assim, que talvez eu passasse por uma cirurgia. Não demorou 2 dias, o médico chegou e falou assim, nós vamos colocar um dreno em você, e, se der certo, você não passa por cirurgia. Irmãos, eu fiquei com aquele dreno até drenar tudo. Eu fiquei com 78% do pâncreas necrosado. Então, 100%, 78%. Então, eu fiquei com 22%, né, do pâncreas. E estou até hoje para a honra e glória do Senhor. Então, aquela necrose foi saindo com o dreno. E não foi preciso eu operar. Os médicos entravam lá na sala, virou para minha filha e falou assim, eu acho que desculpa o expresso, mas é o que eles usam, o cara de lá de cima está pondo a mão no organismo dela. Eu virei para ele e falei, doutor, eu creio num Deus que eu sirvo. Aí ele desconversou. Certo? Aí ele desconversou. Aí eu fui indo, tive alta, próximo do Natal. Irmãos, a gente crê, nem um só momento, cada dia ele vinha com uma notícia, eram exames e mais exames, ressonância, eu sofri muito com as ressonâncias, e eu ficava ansiosa, confiante, mas a gente fica ansiosa. Eu ansiosa na presença do médico com os exames, até que eu não lembro se foi por WhatsApp ou se foi pessoalmente. A irmã Betânia deixou um versículo para mim, que foi esse, lança sobre vós toda a tua ansiedade. E eu estava, até aquele momento, eu estava ansiosa. Aí eu comecei a descansar no Senhor, e confiante que tudo ia dar certo. E deu, antes do Natal, eu tive alta. Aí eu lembro que foi o almoço com fraternização da terceira idade. Eu vim, participei, trouxe minha marmitinha, né? Aí, depois, no outro dia, eu não aguentava de dor, voltei no médico, no consultório. Essa pancreatite foi causada por uma pedrinha da vesícula que entrou no pâncreas. Uma pedrinha pequenininha. Aí ele fez assim, olha, é bom você levar sua mãe, falou para minha filha, logo no médico, porque pode ser que a pedra saiu, mas possa ser que caia novamente. Então, eu voltei, só que dessa vez eu fui para a Beneficência Portuguesa e operei a vesícula. Vim para casa, tudo muito bem. Aí, quando foi agora em 2015, em abril,
acharam melhor eu ir para Pernambuco para descansar, né? Aí eu fui. Aí, antes de eu ir para Pernambuco, eu fiquei sabendo do nódulo que eu tinha. Mas o resultado do exame eu recebi lá em Pernambuco. Antes disso, eu entrei lá em Pernambuco num coma glicêmico. Sorte que meu esposo estava comigo. Mas Deus não quis me levar, não. Não era. Deus falou nessa hora, não. Eu fui em coma para o hospital, mas, graças a Deus, há tempo eu estou aqui. Mais uma vez, o Senhor me livrou, né? Então, eu sempre falo, Deus é o meu refúgio e fortaleza, né? Socorro bem presente. Aí, depois, eu vim embora. Faltando 4 dias para mim vir embora, eu tive esse coma glicêmico. Aí, eu vim embora. Antes de eu vir embora, minha filha me ligou, dizendo que eu tinha de passar por uma cirurgia. Irmãos, eu confesso para os irmãos que a carne é fraca, o baque é forte, a gente chora, né? Depois eu só pedi, Senhor, me dá força, porque se eu chegasse na minha casa desabando em lágrimas, ia todo mundo, a família toda ia desabar. E o Senhor me confortou, o Senhor me fortaleceu. Eu cheguei em casa, eu fiquei... Todo mundo ficou surpreso com minha reação, né? Mas não era eu, era o Senhor que estava me sustentando, né? Aí eu cheguei no dia 1º, dia 4, eu fui no hospital já com todos os exames, e sempre eu lia o Salmo 46, irmãos. Então, ele falou, você vai ter que passar por uma cirurgia. Aí o Senhor, novamente, me dá força, Senhor. Me dá força para mim não desabar, né? E, irmãos, eu confesso para os irmãos que foram 3 coisas. Foi a pancreatite, foi a cirurgia da vesícula e essa cirurgia da mama, né? Passei pelo processo de quimioterapia. Cada notícia que o médico dava, as lágrimas caíam, né? Que eu sou igual Jeremias, sabe? Sou chorando igual Jeremias. As lágrimas caíam, mas depois eu pedia força para o Senhor. E, conforme eu estava lendo, eu sempre lia o Salmo 46, que diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E depois eu falo para a igreja, sempre esse salmo, esse versículo, Deus é o refúgio e fortaleza, e aquietai-vos e sabeis que Ele é Deus. Então, quando eu li esse versículo, eu falei, bom, eu já passei por tanto, o Senhor já me livrou, então vou me aquietar, né? Então, estou aqui para a honra e glória do Senhor, tá? Passei pelo processo de quimioterapia, estou aqui, tem as suas as reações, né? Ainda sinto, mas Deus tem me fortalecido. Vou passar agora pelo processo da rádio, mas se Ele me sustentou até agora, e vai me sustentar. Então, eu digo para a igreja, esse versículo ficou, aquietai-vos e sabeis que Ele é Deus. Amém, irmãos? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E as palmas louvam ao Senhor.